Imagina só, você vive feliz no interior com sua esposa e seu filho pequeno, onde a única preocupação de vocês é a plantação de milho que vocês possuem. No entanto, alguns assassinatos misteriosos começaram a acontecer e você sabe quem pode estar fazendo isso. Dessa forma, durante a noite, alguns ninjas assassinos apareceram em sua casa. E o pior aconteceu, eles mataram sua esposa e filho. Entretanto, você acabou sobrevivendo. Agora está em busca de sua vingança e planeja ir atrás de todos que estragaram sua vida feliz. Eu sou o Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Ninja Kamui. E pessoal, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Estou na luta para chegar nos 200 mil inscritos e preciso da ajuda de todos vocês. Agora bora pro vídeo. A história inicia com algumas pessoas em um trem, até que vemos um homem muito nervoso. Ao sair da estação, ele começou a correr bastante, até que chegou em um beco. Assim, alguns ninjas apareceram e a batalha começou. O homem estava indo muito bem, conseguindo derrotar diversos ninjas, até que foi atingido, e com a aparição de um ninja maior e mais forte, ele foi morto. Contudo, quando o vilão pegou um objeto tecnológico para ver quem ele havia eliminado, apareceu outro rosto no objeto. A cena corta e vemos um homem em uma plantação de milho, até que mais tarde ele foi consertar uma moto. De repente alguém apareceu atrás dele, porém era apenas o seu filho com uma máscara de Oni. Além dele, a esposa do homem apareceu. Eles se chamam Joe, Mari e Ren, e parecem ser uma família muito feliz. Mais tarde, ao ouvirem no noticiário sobre o assassinato que vimos mais cedo, Mari pareceu preocupada, mas o garoto apareceu e deixou a situação mais leve, dizendo que pode ter sido um Oni. Contudo, depois de colocar o menino na cama, Joy viu as câmeras e foi falar com Mari, a qual estava preocupada com o que poderia acontecer com eles, e se um tal de ceifador foi o culpado pelos assassinatos. No entanto, o protagonista disse que o ceifador sempre trabalha sozinho, ou seja, não era ele. Além disso, disse que tudo seria tranquilo para eles. Depois disso, a cena corta e vemos alguns momentos felizes da família, onde o protagonista parece estar muito preocupado com a segurança deles, o que começou a se tornar mais preocupante, pois os assassinatos continuaram acontecendo. Com o aniversário de Ren chegando, eles fizeram uma festa para o garoto, e parecia que eles conseguiriam ser felizes para sempre. No entanto, com a noite chegando, Joe se levantou e mandou sua esposa ficar atenta. Assim, ele viu que o pior aconteceu. Os ninjas apareceram e o protagonista começou uma batalha contra eles, até que ele ouviu a voz do seu filho o chamando, e quando ele iria tirar algo de sua mão, foi atingido no pescoço. Ele conseguiu chegar no quarto da criança, onde viu vários ninjas mortos. Porém, Mari e Ren também estavam no chão. Uma espécie de campo de força estava perto da cabeça deles, e o ninja mais poderoso que vimos no começo deu um fim na esposa do protagonista. Não conseguindo reagir ao ver isso, outro ninja apareceu e apunhalou Joe, que depois de andar alguns passos caiu no chão. Eles verificaram se o protagonista morreu, e como a polícia chegou no local, os ninjas foram embora. No hospital, depois de passar pelo legista, algo surpreendente aconteceu. O protagonista voltou à vida, mas tudo o que conseguia pensar era na morte de sua família. A cena corta e vemos Joe em um quarto com alguns médicos, enquanto ele dizia os nomes de sua esposa e filho. A primeira coisa que o protagonista perguntou foi sobre sua família, mas ao descobrir que eles realmente morreram, o protagonista começou a chorar. Alguns agentes do FBI apareceram para conversar com ele. Eles se chamam Mike e Emma, e queriam saber se Joe conseguia se lembrar de quem assassinou sua família. Entretanto, Joe não falou nada, mas Mike deixou um cartão para ele entrar em contato caso se lembrasse de algo. E ao sair do quarto, ele comentou com sua parceira que Joe sabe quem fez isso. Em outro dia, Emma estava no telhado observando o protagonista, o qual estava sentado e se lembrou de quando os médicos iriam levá-lo para ver sua família. Porém, ele não conseguiu fazer isso. Como já era esperado, os ninjas apareceram para dar um fim nele. Porém, após tirar algo de seu pulso, o corpo de Joe começou a se contorcer, o que o deixou mais forte ainda. Com isso, com muito ódio, o protagonista começou a matar um por um, usando até mesmo um poder de fumaça. Ele sabia sobre a agente do FBI. Então, antes de continuar dando um fim nos ninjas, ele a desmaiou. Agora fiquem com um pouco da luta.
Depois de acabar com os mais fracos, restou apenas o ninja mais forte. Assim, se lembrando do que o vilão fez com sua esposa, o protagonista foi para cima dele. E como podemos ver, o ninja não tem chance contra o protagonista, que usando seus poderes o derrotou facilmente. Joe perguntou para ele como o encontraram, mas o vilão apenas disse que não adiantava mudar sua aparência, pois ele sempre será encontrado. Depois disso, o protagonista colocou a sua mão em seu rosto e retirou uma espécie de campo de força, mostrando sua verdadeira aparência. Com isso, depois de dar um fim nele, Joe foi onde os corpos de seus familiares estavam. Assim, após o protagonista voltar para sua casa e retirar uma caixa da parede, descobrimos que o rosto de todos eles não era o que estávamos vendo, e eles estavam fazendo isso para se protegerem. Dessa forma, o protagonista colocou fogo em sua casa e, colocando uma máscara vermelha, partiu para sua vingança. A cena corta e vemos Joe se lembrando do que aconteceu, até que ao tentar se levantar ele caiu no chão. De repente, um homem apareceu, o qual parece conhecer o protagonista. Ele levou Joe até um quarto para tratar as feridas dele e perguntou o porquê do protagonista não estar usando o disfarce. Joe disse que a organização encontrou um modo de ver através das máscaras que eles usavam, o que o médico não quis acreditar. Por ter usado a arte secreta da consciência absoluta, o protagonista estava muito mal, e ao olhar os ferimentos dele, o médico se impressionou, dizendo que Joe já deveria estar morto. Depois de receber tratamento, o protagonista já estava conseguindo se mexer com tranquilidade, e então foi até o interrogatório. Ele passou vários dias apunhalando o ninja inimigo, o qual se negava a contar qualquer coisa para ele. Querendo morrer logo, o vilão começou a falar da família do protagonista, mas Joe não se importou muito com isso, pois já tinha planejado acabar com o seu inimigo naquele dia. Dessa forma, depois de jogar gasolina no homem, Joe colocou fogo nele. A cena corta e vemos o agente Mike, o qual estava discutindo com seu superior, pois ele queria que o agente não investigasse esse caso. Além disso, Mike ficou furioso quando descobriu que Emma mudou seu testemunho. Porém, quando foi conversar com ela, a mulher sabia que estavam tentando encobrir o caso, mas ela ainda estava investigando. A agente descobriu que Joe e sua família usavam nomes falsos. Além disso, todas as vítimas que eles estavam investigando também estavam usando pseudônimos. Voltando para o protagonista, ele partiu em sua moto para encontrar a base secreta da organização. Porém, mesmo com muita procura, ele não encontrou nada. Enquanto estava bebendo em um bar, alguns policiais corruptos apareceram e estavam causando um tumulto, até que um deles tentou incomodar o protagonista. Porém, por causa disso, os dois levaram uma surra. Quando estava prestes a ir embora, ele se lembrou do cartão que recebeu do agente do FBI. Assim, ele ligou para Mike. Enquanto o agente puxava assunto com o protagonista, Emma tentava rastreá-lo. Porém, quando passava um pouco de tempo, Joe quebrava o celular e ligava com outro. O protagonista ligou para Mike pois quer conversar com ele. Assim, eles marcaram de se encontrar em um restaurante chinês. No caminho para lá, vemos que Joe passou por várias propagandas de uma empresa de tecnologia chamada Alza. E antes dele realmente ir para o local, observou se não tinha nada suspeito por lá. Mike já estava no restaurante, onde o dono não o queria lá, pois tinha algumas entregas para fazer. Assim, deixou o agente encarregado de avisar os entregadores que a comida estava na mesa. Quando o protagonista chegou, ele foi direto ao ponto e perguntou se Mike tinha alguma pista sobre o responsável pelos assassinatos. Mike não quis cooperar com o possível suspeito. Assim, se levantou e apontou a arma para o protagonista com o intuito de prendê-lo. Enquanto isso, alguns entregadores apareceram para pegar as comidas das entregas. Até que mais um entregador apareceu, mas as comidas já tinham acabado. Logo de cara, ele foi para cima do protagonista e a batalha começou, onde Joe precisou lutar e proteger Mike. O inimigo parecia ter mais 2 braços. Assim, usando seu poder, o protagonista criou mais 4 braços extras. Contudo, o inimigo parecia ter um irmão gêmeo, mas mesmo sendo 2 contra 1, eles não tiveram chance contra o protagonista. Mike perguntou quem ele era.
Assim, colocando o seu disfarce, ele disse ser um ninja. Mas antes que eles pudessem continuar a conversa, algumas pessoas começaram a atirar na loja sem parar. Porém, mesmo com a loja estando destruída, os dois não se feriram. O protagonista foi embora, e Mike estava com um corte em seu colete à prova de balas, pois a foice do ninja pegou de raspão nele. Dessa forma, enquanto o agente se perguntava quem fez uma arma tão forte assim, ele e o protagonista olharam para uma propaganda da Alza. A cena corta e vemos o líder da organização de ninjas, o qual recebeu a notícia que o protagonista ainda estava vivo. Bom pessoal, esse foi o resumo de Ninja Kamui. Se gostaram do vídeo e querem que eu traga a continuação, deixem um like e se inscrevam no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!